Vai pensando agora na Lua. Imagina na sua tela mental, ou pode ser assim, perceba a Lua, mesmo que seja assim a cor, o prateado, ou uma sensação, né? De olhar para a Lua. E agora ela está minguante. Então, você pode imaginar, ela começou ontem, né? Na Lua minguante. E a gente pode imaginar, então, a gente olhando para o céu e ela quase pela metade, né, ainda. Entrou ontem. Vai buscando deixar que a lua mostre para você aquilo que já está na hora de perceber que você não precisa mais carregar. Pode ser uma ideia muito fixa de alguma coisa, pode ser uma pressão, pode ser uma tristeza, alguma coisa que no fundo você está levando com você, porque de alguma forma você acreditou naquilo, mas a lua minguante vai trazendo essa possibilidade de observar como isso vai perdendo a cor, vai ficando transparente. É como arco-íris, que parece que está lá, mas na verdade é só o nosso ponto de vista. É uma ilusão de ótica. Aquilo não tem, não é, não dá para pegar. Parece que dá, mas não é. No fundo, aquilo é etéreo. Aquilo vai se dissipar também. Então, nesse momento, a gente consegue ter essa intenção, essa aspiração de perceber essas coisas que estão muito difíceis, que estão pesadas, e a gente vai usando o que a gente está aprendendo com a Christine no livro, que é se dar essa autocompaixão, que é perceber que é difícil, ou que foi muito difícil. Então, se dá esse tempo para descansar, para ir para esse momento de limpar o terreno, mas não é um limpar no sentido de ter que fazer milhares de coisas, é só deixar que as coisas terminem, se dissolvam, para que você possa começar uma nova alunação, que é de mais ou menos, que vai ser daqui mais ou menos uma semana, com uma energia mais espaçosa, mais aberta. Então, imagina mesmo que você está de pé em frente à Lua, e você está carregando algumas coisas na sua mão, e vai sentindo que você vai abrindo as mãos, soltando os braços aos poucos, como se você estivesse mesmo devolvendo para a Terra tudo isso que não é seu. Toda a preocupação, a raiva, a tristeza, todas as críticas, o julgamento, tanto em relação a você quanto em relação às situações, às pessoas. Vai. Soltando isso. Vai 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 soltando isso.
E perceba que assim que essas coisas tocam o chão, elas vão sendo absorvidas pela terra e no lugar vai formando uma flor, vai brotando uma flor. Então, agora você percebe que você não é aquela pessoa que começou tudo isso. As pessoas também não são, as situações também não são, porque agora você consegue perceber essas nuances, essa transparência daquilo que vai se transformando. Então, a gente vai agradecendo por essa oportunidade, pelo nosso encontro, buscando mesmo esse descanso, esse relaxamento, e estar nesse lugar mais aberto, onde a gente possa realmente ouvir, absorver os ensinamentos e os pensamentos da autora do livro, que a gente possa também colocar em prática na nossa vida. E assim a gente vai prestando atenção no na nossa respiração novamente, se movimentando um pouco, mexendo as mãos e abrindo os olhos. Tudo bem? Não tá. Não sei se vocês viram, eu mandei cartinhas hoje lá no grupo aberto, no Entre, com áudios. Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Mandar as cartinhas com áudio. Aí depois vocês olhem lá. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Vamos lá. Vamos lá, gente. Agora o tema vai ser interessante. Página 233, tá? A autocompaixão na cama. A autocompaixão não leva apenas à satisfação e à validação mútua das relações românticas. Eu estava falando sobre, ela falou dos filhos, aí dos adolescentes, né? Da gente como pai e mãe, os adolescentes, aí depois do relacionamento. Então, ela está dando essa continuidade. Também pode melhorar a vida sexual de um casal. É um bônus. O sexo é uma forma incrível de nos sentirmos vivos, apaixonados e conectados. É também uma das atividades mais prazerosas na qual podemos nos envolver como adultos. Então, por que a nossa sociedade é tão esquizofrênica com esse tema? Embora haja imagens eróticas em toda parte, as pessoas têm dificuldade em lidar com o sexo de maneira aberta e honesta. Há uma vergonha incrível associada à sexualidade, especialmente para as mulheres. Mesmo para aqueles criados após a Revolução Sexual dos anos 1960, a sociedade envia a mensagem de que o valor e a autoestima de uma mulher residem na sua capacidade de se manter sexualmente pura. Uma mulher que gosta bastante de sexo é chamada de... Bem, nós sabemos do que ela é chamada. Já foi pior, é claro. As mulheres já não precisam mais casar virgens, mas ainda há duas verdades. Homens com múltiplas parceiras sexuais são elogiados por serem pegadores, enquanto as mulheres são condenadas se adotarem o mesmo comportamento. Há poucos modelos de mulheres orgulhosas e sem remorso sobre sua sexualidade. A personagem Samantha,
em Sex and the City é um bom exemplo. Sabe qual é o seu ponto de vista sobre o sexo no início de um relacionamento? Não banque é difícil com um homem difícil de se ter. Samantha é tão engraçada porque é corajosa o suficiente para celebrar algo que é geralmente desaprovado. Por outro lado, uma mulher que faz sexo no primeiro encontro porque quer que ele goste dela e não porque a ação reflete sua autêntica sexualidade, está, de fato, se desvalorizando. Se uma mulher baseia seu senso de autoestima em quantas cantadas ela recebe enquanto anda de seu salto agulha, Jimmy Choos ou não, ela está se vendendo por pouco, porque sua autoestima depende da forma como o mundo a vê, não vem de dentro. Isso aqui é assim, é só olhar Instagram. Hoje não precisa ser uma cantada. É o Instagram. É o que você posta para depois receber alguma coisa ali no seu inbox, entendeu? Usar o sexo como um meio para obter a autoestima pode levar a más decisões, além de poder torná-la emocionalmente vulnerável. Por que ele não me liga de volta? Não fui boa o suficiente? As adolescentes enfrentam um desafio especialmente difícil quando se trata de sexualidade e autoestima. Por um lado, a adolescência é cada vez mais sexualizada na nossa sociedade. De um passeio em qualquer shopping center e verá dê um passeio em qualquer shopping center e verá meninas com as tirinhas das tangas para fora dos jeans de cós baixo e sutiãs rendados com enchimento claramente visíveis debaixo de camisetas de tecido tão fininho quanto papel. Não apenas adolescentes. De acordo com Diane Levin e Jan Kilborn, as autoras do livro So Sexy, So Soon, Tão Sexy, Tão Cedo, até mesmo meninas pré-púberes estão vestindo minissaias, tangas e sutiãs acolchoados. A mensagem? O seu valor está no que você tem e você deve ostentar os seus atributos. A música que os jovens ouvem reforça a noção de que as meninas são, antes de mais nada, um objeto sexual. Aproximadamente 2/3 das canções populares que focam o sexo têm letras que degradam as mulheres, como a música dos In Young Twins. Dizem que uma boca fechada não é alimentada. Eu não me importo de pedir a sua cabeça. Você ouviu o que eu disse. Temos de ir para a cama. O adolescente normal escuta, em média, 2 horas e meia de música por dia. Para algumas mulheres jovens, o sexo por si só está se tornando menos significativo. No seu livro Unhooked, em português, Sem Compromisso, Laura Sessions Stepp documenta como ficar é a norma em muitas escolas e universidades. Não é mais legal querer sexo no contexto de um relacionamento emocionalmente íntimo de longo prazo. Em reação à misoginia galopante, algumas meninas estão respondendo na mesma moeda. Uma delas colocou dessa forma: às vezes, você só quer ferrar com eles antes que eles ferrem com você. Steph conta a história de uma garota chamada Nicole, que fez sexo com um cara no quarto dele, depois que ele lhe enviou uma mensagem convidando-a para um encontro. Algumas horas depois, enquanto Nicole se preparava para sair, o rapaz perguntou: "O que faremos agora?" "Nada", disse ela. "Já tive o que queria." Ao mesmo tempo em que as normas sexuais parecem estar ficando mais soltas, o oposto é uma tendência paralela. Se olhar de perto, verá que muitas das meninas no shopping que usam botas de cano alto e tops curtos também ostentam anéis de pureza. Quase um quarto das adolescentes
e cerca de 1/6 dos meninos assumiu o compromisso de abstinência sexual até o casamento. Ela está falando de Estados Unidos aqui, né? Alguns construíram carreiras bem-sucedidas sendo virgens, como Britney Spears, Jessica Simpson e Brooke Shields. Essas jovens estrelas, em grande parte, tornam-se populares por mostrar o máximo de seu corpo possível, posando de forma provocante para a câmera, mas entusiasmando-se com a importância da castidade. As mensagens conflitantes sobre sexo têm suas consequências. Vários estudos descobriram que os jovens que fazem promessas de virgindade são tão propensos a ter relações pré-nupciais quanto os outros, mas têm menos hábito de usar preservativos e mais tendência a praticar sexo anal e oral, modalidades que tecnicamente não contam. As meninas e as mulheres na nossa sociedade têm muita dificuldade de se relacionar com a sua sexualidade de forma saudável. Somos feitas para sentir vergonha do sexo, seja pelo excesso ou pela escassez. A autocompaixão pode nos ajudar a desenvolver uma forma mais saudável e mais autêntica de nos relacionarmos com o sexo. Então, vamos parar um pouquinho aqui, né? Que ela traz um monte de coisa. Como eu falei, ela está olhando para Estados Unidos, né? Mas eu acho que tudo que ela traz, a gente também pode, por exemplo, os anéis de castidade, eu não lembro de ter visto por aqui. Não sei se foi alguma coisa que já foi, já passou, ou tem, eu não sei, né? Mas é interessante, porque é o que ela fala. A gente está o tempo inteiro olhando, às vezes, para propagandas, ou como eu falei, Instagram, tudo que tem uma conotação de sexualidade, né, sexual, só que é meio que assim, não pode, mas está ali, mas não pode. Então, é quase que é bem o tabu, né, que Freud, nesse caso, falava, né, que esse tabu, ele... eu lembro da mecanismo de defesa, né, da sublimação? Não é sublimação. Eu esqueço sempre os nomes dos mecanismos todos, mas é um que é assim, inconscientemente, eu gostaria de ver tal coisa, mas eu acho que é errado, inconscientemente, porque eu sei lá, cresci numa família ou numa sociedade que achava que era muito errado. Então, o que eu faço? Eu vou e começo a criticar aquilo. Para eu criticar e falar quanto é horrível, eu preciso ver aquilo, né? Então, eu preciso entrar em contato com aquilo, só para poder apontar e falar, olha, gente, isso é muito errado. Mas é inconsciente, né? A gente está fazendo aquilo, só é que nem a gente fala de, por exemplo, homofobia. O cara que é muito homofóbico e acha que é super errado, no fundo, e assim, é o que eu falei, né? Não é que é todo homofóbico, mas muitos deles, na verdade, ficam, principalmente os que seguem, os que entram, numa rede social para xingar, para falar, olha, isso que absurdo que é isso, né? A pessoa está ali, você está dando atenção, está dando energia, você está gastando o seu tempo para ficar olhando uma coisa que você não concorda, né? Então, Freud falava desse eu falei, esqueci o nome, desse mecanismo de defesa. E é o que ela diz também, por mais que a gente tenha conseguido várias coisas boas, desde, assim, votar, né, até tentar começar a equiparar um pouco os trabalhos, né, homens e mulheres que têm o mesmo cargo, a mesma profissão, ganharem a mesma coisa, né, pelo amor de Deus. Tem outras coisas que são absurdas, que nem outro dia eu estava vendo na TV, na padaria, assim, acho que o Lira,
se eu não estou sabendo direito como é que está isso, mas acho que o Lira se reunindo com alguns pastores ou bispos para falar dessa, acho que de alguma coisa relacionada a aborto. Aí você vê aquele monte de homem para falar de aborto, que é uma coisa que diz respeito ao corpo feminino, que a gente sabe que mata muito mais, né? Ser proibido, porque tem as mulheres que não têm o que fazer e vão abortar em lugares que não, porque é ilícito, né? Hoje. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente já tem muita informação, a mesma coisa, por exemplo, o clitóris, né? Foi há poucos anos atrás, acho que uma década ou um pouco mais, de que começaram a estudar o que é, para que funciona, como funciona, para que é, que existe, sabe, no corpo. Gente, anos 2000 agora que foram ter coragem, entre aspas, né? E aí eu estava na escola da Luísa, né? Ela fui numa reunião de pais, e aí já é a segunda vez, e assim, eu preciso, assim, não sei o que eu preciso, mas eu fico tão, assim... Bom, uma das, acho que a inspetora, sei lá, começou a reclamar das roupas que as meninas estão usando na escola. E aí, assim, agora a Luísa está estudando em escola estadual, mas ela já estudou em escola particular há 2 anos atrás, né? E ela falava que era a mesma coisa, as meninas iam de top, ok. E a inspetora falando que era um absurdo uma menina se prestar a isso, ir de top na escola, e falando um monte de coisa. E ela falou assim, outro dia veio uma menina aqui grávida, com a barriga toda de fora, um top que parecia mais um biquíni, com o marido, e eu falei, marido, como você deixa ela sair de casa assim? E ai, me segura, por favor, me segura, porque eu vou lá dar na cara dessa mulher. Sim, tô brincando, eu não vou dar na cara dela, né? Não é para tanto, mas assim, você começa a perceber o quanto que esse erro tá só em cima da mulher. Porque por que essa menina faz isso? É o que tudo que ela falou aqui. Porque a sua valorização depende do quê? Como ela falou, dos atributos que você tem, que você mostra. E outra, essa ideia essa romantização, né? E também a ideia de que a mulher tem que ser independente, que ela tem que dar conta de tudo e que ela não precisa de ninguém, e aí ela vai ter também um relacionamento que por mim tanto faz. Então, é tudo triste, a palavra, eu acho. E aí, assim, a gente pensa em adolescente, mas a gente vê claramente mulheres maduras, adultas fazendo isso. Nem brincam, né? Vai postar o post ela de biquíni com a, com a bunda aparecendo assim para a câmera. Vocês gostaram do meu corte de cabelo? Ai, gente, poxa, assim, é triste mesmo, porque a pessoa realmente pode estar sentindo que para ter atenção, para ser valorizada, ela precisa disso. É diferente de uma pessoa que, assim, que tem essa liberdade mesmo, independente do que estão pensando dela, e ela não precisa de like ou qualquer coisa assim. Mas, gente, desculpa, nem eu consigo né, ter tanta segurança assim de falar assim, não quero nem saber, vou mostrar, vou me expressar e quem não gostar, paciência. Desculpa, eu trabalho isso em mim, sabe? Então, acho que achei interessante ela começar falando já dessa forma, né? Que
E aqui eu acho que a gente pode também pensar no seguinte, o quanto que a gente tem esse julgamento que é muito, assim, automático. Às vezes você vê uma mulher, assim, né, mais, assim, que chama mais atenção, ou que tá com uma roupa mais, assim, né, insinuante, ou alguma coisa assim, e a gente já fica meio com o pé atrás. Então, tem também essa competição embutida, né? De que assim, não sei se vocês já ouviram falar, eu nem sei se é verdade, mas tem mais mulher do que homem no mundo, né? E vem de um inconsciente coletivo o fato de que se você não está com um homem do seu lado, tem alguma coisa errada com você, né? Você já ouvi clientes minhas também falarem que assim, enquanto eu estava casada, eu entrava em qualquer lugar. Quando eu me separei, algumas pessoas já começaram a olhar torto para mim, já não me chamavam mais para, sei lá, para tomar um café, ou para ir na casa, ou para ir em algum lugar ali, né, algum grupo. E é claramente por causa disso, por causa dessa visão de mundo, né? Aí queria ouvir vocês, antes da gente continuar aqui. Eu acho que, se eu não me engano, hoje eu estava passando pela sala e estava falando, essa semana no jornal local aqui vai ser só sobre as mulheres, né? Por causa do Dia das Mulheres. Aí eu li rapidamente, a população brasileira é 51,5% mulheres. Eu acho que era sobre isso que estava falando. E é assustador ver o lugar que elas ocupam, né? O lugar que elas. Nossa, eu sou o quê? Uma ameba? O lugar que nós ocupamos, né? Porque somos maioria, mas ainda sinto que há tanto a se fazer, há tanto a ensinar, há tanto a desconstruir. E você falando sobre a inspetora, Jô, você não tem ideia das coisas que eu escuto aqui. É tipo assim, cara, eu tô vivendo em 1980, não é possível. E de mulheres, o tempo inteiro. Uma vez eu ouvi de uma carioca aqui, que ela falou assim, as mulheres daqui são mais machistas do que os homens. Tem um termo para isso, que eu já li a respeito, mas o comportamento é bem isso mesmo. Tem que ter um padrão, tem que ter um comportamento, tem toda uma cartilha, assim. Se você não se encaixa, nossa senhora. Eu até dei um tempo da academia porque eu não estava conseguindo, gente. E eu falei, caramba, meu, tava indo tão bem, mas não tava dando. Das coisas que se ouvia, eu falei, eu não tô ouvindo isso, eu não tô acreditando nisso. E, né, para manter, você tem que fazer aquela cara de paisagem. E julgando a pessoa como se fosse essa questão, né? Aquilo que ela mostra, corpo, a roupa, enfim. E você falando, aí eu até falei, ó, eu vou parecer, né? Me veio agora a Paola Oliveira. Não é que eu fico olhando ela, que você falou dos homens que ficam olhando os homossexuais, e eu falei, às vezes eu olho para ela e falo, pra que isso? Mas eu não comento nada não, mas enfim. Eu acompanhei o ano passado que ela estava fazendo, ela fez todo um trabalho de branding, contratou a Nil para fazer todo esse trabalho de imagem, para mostrar que não precisava ser uma escrava da beleza para fazer o carnaval, né? Que não tinha que ter aquele corpo assim, beleza, tá. Que ela não ia se render aos padrões. E eu já cruzei com ela uma vez, lá na Paulista. E pelas fotos você dá pra ver, caramba, tem muito tratamento, mas enfim. Só que ela foi fazendo esse tipo de
de trabalho, mas expondo o corpo o tempo inteiro. E até deu uma polêmica, não sei se vocês viram, falando que o monte de cara falou que ela estava com um corpo horrível, que ela estava acima do peso para o carnaval, que estava baranga. Nossa, mas choveu assim um monte de hater. E eu falei: "Meu, isso é jogada de marketing, não é possível". Hoje eu tô enquanto eu estava acompanhando antes do carnaval, eu estava enxergando, não sei, posso estar totalmente equivocada, como realmente faz sentido. Hoje eu olho e falo: "Meu, parece que foi muita estratégia de marketing". Porque agora hoje eu abri a internet, o que que me veio lá na cabeça? Porque hoje eu abri a internet e veio lá Paola Oliveira e esqueci o nome dele, Diogo Nogueira, estão lá nas Maldivas passando férias e estão postando fotos sensuais na cama. Foto dela de costas, só de biquíni, mostrando o fio dental, andando de bicicleta de fio dental e com topless. Eu falei: "Pra quê, gente? Andar de bicicleta já é desconfortável, ainda de fio dental". Eu falei: "Não tá fazendo sentido essas coisas". Então, hoje eu olho e vejo assim e falo: "Gente, parece que tudo é feito com base em alguma estratégia". O que ela vai mostrar com isso que ela tá fazendo, enfim, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser, mas cria uma certa imagem de um padrão que tem que ser seguido, e agora cria até um padrão de relacionamento, né. Que às vezes eu vejo alguns comentários que esse é o casal, é o que tem que ser. E aí a gente pega a geração da nossa filha, por exemplo, é uma desconstrução gigantesca para fazê-la sentir segurança e não querer ser como, né, a maioria, né. A minha filha está com 12 anos, vai fazer 13, e um monte de casalzinho na escola se formando nessa idade. E eu sempre sento e explico para ela: "Faz sentido, né, tem que ter toda uma conversa diferente para ver e enfim". Mas aí a gente sempre recebe uma ligação: "E a Luna, já está namorando?". Ela tem 12 anos. "Ai, é mesmo? Ah, mas e o Vitor?". "Não, por enquanto ele está tranquilo". E aí: "Como? Mas ele já tem 19 anos". Falei: "Gente, eu não sei explicar, não sei". Então eu tenho um pouco de esperança de que essa geração consiga fazer, mas pelo que ela traz aqui, né, é um relato recente, a gente já vê lá fora que ainda continua, e a gente vê aqui também, né, eu vejo muito aqui, eu moro em litoral, então é o tempo inteiro você passando por meninas, não sei, eu tô parecendo meio puritana no comentário, eu não sei dizer, mas eu me sinto desconfortável, gente. Eu posso ser careta, eu posso estar com um pensamento equivocado, mas eu me sinto muito desconfortável quando eu vejo, assim, principalmente meninas mais novas e por tantas situações e relatos que eu vejo e noticiários aqui, principalmente no interior, quando eu vejo, essa questão de prostituição infantil que aqui no Nordeste é muito gritante. Aí parece que está tornando o corpo um objeto, isso me entristece demais. É. Eu falei, assim, a questão toda é essa idealização, né? Como você falou, agora até é o casal, né? Nossa, que casal perfeito. A gente sabe que não é assim, né? Que a vida é isso, essa idealização, né? De sempre achar que isso acho que é um problema também, né?
de você estar sempre insatisfeito porque você está olhando para o que você tem aqui agora, não importa se é o relacionamento, a casa, o corpo, o trabalho, não importa, e está olhando para fora e está vendo esse show de olha como eu sou feliz, olha como eu consigo isso, olha como o meu corpo é incrível, olha não sei o quê. E como se fosse verdade, é até uma ingenuidade, não é? A gente olhar para alguém na internet e falar assim, nossa, poxa, conseguiu tal coisa. A gente sabe que, primeiro, tudo é temporário. Que nem eu estava falando com o Dani esses dias, né? Hoje eu olho para as meninas, assim, para as mulheres, né, que tem um corpo que a gente vai na academia e tal, aí eu vejo tem todo um corpo e tal. Eu já penso assim, meu, deve ser difícil, de verdade, porque essa pessoa, ela tem que fazer muita coisa para sustentar isso, esse corpo. E é um corpo. O corpo, naturalmente, vai ter uma passagem de tempo, né? Naturalmente, ele já teria, um ano após o outro, algumas diferenças acontecendo. Então, essa pessoa é assim, ou ela, ou tô falando de mulher, mas homem também, né? Ou a pessoa está tentando chegar nesse ideal, então é uma sensação de insatisfação, de que não tem, de que tem que fazer muita coisa para conseguir, ou ela conseguiu e aí ela tem que manter. Então, é mais um monte de coisa que ela vai ter que fazer para sustentar aquilo. Ou ela já perdeu, já está sentindo que está perdendo e vai ter que fazer um monte de coisa para não conseguir. Porque a gente estava vendo também um comercial, acho que aparece a Sheila Carvalho. Aí eu não vi direito, mas o Dani falou: Nossa, ela fez alguma coisa no rosto que está estranho. Ele não está falando que é. Eu acho que esses preenchimentos, né, de linha, de expressão, de botox, eu não sei se tem algum específico assim, mas parece que o rosto vai ficando meio inchado. Então, assim, tipo, por que a gente não consegue manter uma sensação da natureza, de que dádiva a gente poder estar aqui ainda e de repente envelhecer, né? Mas aí tem toda essa questão que a gente já ouviu, acho que foi até a Eline que contou, se eu não me engano, de uma moça que morreu porque era jovem, assim, acho que, não sei, 30 anos, uma coisa assim, jovem. E aí, muito bonita, mas aí ela ia fazer uma lipoaspiração, porque ela começou a perder trabalho. E, tipo assim, uma mulher linda, que não tinha o que fazer ali, mas que já tinha passado dos 20 e poucos, vai. E aí ela morreu, ela foi fazer a operação, foi fazer a cirurgia e morreu. Então, é interessante também observar o quanto que a gente fica nessa posição de que, poxa, eu não sou igual, eu não tenho esse relacionamento, eu não tenho, né, por exemplo, esse corpo. Mas, primeiro, principalmente agora, né, a gente tem filtro para tudo, inclusive para felicidade. Você acha que o casal tá super apaixonado na foto, mas é só sabe, só para dizer. Eu vejo às vezes, vamos supor, a gente sai aí, tem uma mesa cheia de amigas. Aí você vê, vamos tirar, aí elas estão tirando uma selfie, tá todo mundo assim, né, sorrindo e tal. Clicou, apertou o negócio, todo mundo fecha a cara e volta pro celular. Aí quer dizer, aquela alegria foi só mesmo para foto. Então, acho que perceber isso também faz com que a gente olhe para a nossa própria vida e fale assim, tudo bem, tá tudo bem aqui. Quanto mais é, quanto mais presença eu tiver com o que eu já tenho, mais eu vou ganhar, sabe?
no sentido de saúde mental, emocional, nos próprios relacionamentos, né? A gente se cobra muito isso também. A gente se cobra muito. E aí cobra dos filhos, e aí cobra do marido, e aí cobra, né? Alguém mais quer falar uma coisa? Então, vou ler mais um pouquinho aqui. A autocompaixão pode nos ajudar a desenvolver uma forma mais saudável e mais autêntica de nos relacionarmos com o sexo. Em primeiro lugar, ao darmos apoio e estímulo focando nossa sexualidade, independentemente da nossa orientação ou dos nossos gostos, podemos deixar de ser vítimas da vergonha sexual. Não precisamos nos julgar de acordo com as confusas normas sexuais da sociedade. Alguns são heterossexuais, alguns homossexuais, alguns bissexuais, outros trissexuais, como em vou tentar qualquer coisa. Algumas pessoas querem sexo o tempo todo, outras apenas ocasionalmente. Algumas pessoas optam por permanecer virgens até o casamento, outras não. Algumas pessoas querem o celibato ao longo da vida, outras a monogamia, outras a monogamia serial, outras a poligamia. Nem sei o que é monogamia serial, mas tá bom. Alguns casais são platônicos e não fazem sexo. Não há certo ou errado nesse assunto, apenas o que é saudável para cada indivíduo ou casal. Se negarmos nossa natureza e o desejo sexual, certamente. Se negarmos nossa natureza e o desejo sexual certamente encontra-se no cerne da nossa natureza humana, não teremos um relacionamento sexual saudável. E, portanto, também não teremos relacionamentos românticos saudáveis. O bem-estar não pode ser alimentado com mentira. Quando nos entregamos à compaixão, quando nos importamos conosco e cuidamos do nosso bem-estar, podemos começar a nos esquecermos das definições restritas da sociedade sobre o comportamento social adequado de homens e mulheres. Podemos começar a amar e a aceitar a nós mesmos exatamente como somos, e podemos expressar nossa sexualidade de maneira satisfatória. Em seu livro The Soul Beneath the Skin, The Unseen Hearts and Habits of Gay Men, em português, A Alma sob a Pele, os Corações e Hábitos Invisíveis dos Gays. O autor David Nimmons argumenta que os homens homossexuais são provavelmente os mais liberados nesse sentido. Como já tiveram que desafiar a convenção social, têm mais chances de encontrar apoio em suas comunidades para a autenticidade sexual, seja ela qual for. O mais importante é honrar a vivacidade apaixonada que resulta do encontro de almas humanas. O que é certo para uma pessoa pode não ser para outra. Por isso, é irracional esperar que todas as pessoas sigam um único padrão aceitável de sexualidade. Nossas escolhas devem resultar do nosso desejo interno para a felicidade, e não da pressão social para nos adequarmos aos moldes alheios. Vou continuar aqui, tá? Peraí, gente, tô com o ventilador ligado, agora eu comecei a ficar com frio. Exercício 3. Liberando-se da vergonha sexual. Observe atenta e honestamente o seu eu sexual. Você aceita totalmente seus desejos? Existe alguma coisa pela qual você se sente envergonhado ou se julga? Em primeiro lugar, dê-se compaixão pelo julgamento que está enfrentando.
Perceba que quase todas as pessoas se envergonham de seus pensamentos sexuais. Tenha compaixão por esse aspecto comum da experiência humana. Ah, peraí, que a Sandra... fui pesquisar no Google monogamia serial. Uma orientação de relacionamento em que uma pessoa terá um parceiro sexual e romântico de cada vez, mas terá vários parceiros ao longo de sua vida. Tipo, nós aqui? Acho que é, né? É. Muito obrigada, Sandra. Vamos lá. Perceba que quase todas as pessoas se envergonham de seus pensamentos sexuais. Tenha compaixão por esse aspecto comum da experiência humana. Libere sua culpa e dê a si mesmo compaixão pela dificuldade de ser um ser sexual na nossa sociedade sexualmente conflitante e confusa. Então, é importante perguntar se os sentimentos negativos que você tem a respeito de sua sexualidade vêm do fato de que você está, de alguma forma, prejudicando a si mesmo, ou se eles se originam principalmente de convenções sociais. Você sente vergonha principalmente porque a cultura diz que você não deve ser do jeito que é? E aqui, assim, né? Por exemplo, a gente pode pensar em corpo também, né? Em aparência. Ou porque, de fato, há um aspecto pouco saudável na sua sexualidade que lhe prejudica ou prejudica os outros. Seus impulsos sexuais realmente fazem você se arrepender? Enquanto pensa na sua sexualidade, tente determinar o que lhe é autêntico. Lembre-se, todos os seres humanos são sexualmente diferentes, mas compartilhamos do sofrimento quando a nossa sexualidade entra em conflito com os ditames sociais em algum momento das nossas vidas. Se quiser fazer mudanças em sua vida sexual, certifique-se de que suas decisões sejam impulsionadas pelo desejo de ser saudável e feliz. A sexualidade autêntica indica a aceitação e a validação de todos os seus sentimentos sexuais e satisfaz seus desejos de uma forma que o ajuda a crescer e florescer. Eu acho que eu vou continuar aqui, que está no final aqui. Quando nos aceitamos, o que inclui nosso corpo e nossa sexualidade, abraçando-nos com bondade, também melhoramos diretamente nossa resposta sexual. Embora esta seja... Nossa, de onde eu tirei enquanto? Embora esta seja uma nova área de pesquisa, evidências sugerem que as mulheres autocompassivas estão mais em contato com seu corpo. Um estudo reuniu um grupo de estudantes universitárias do sexo feminino durante 15 semanas para um curso de formação sobre atenção consciente e um outro grupo de controle. Os pesquisadores descobriram que o grupo da atenção consciente aumentou seu nível de autocompaixão em relação ao de controle, um resultado consistente com outras pesquisas. No entanto, os resultados também mostraram que o aumento da autocompaixão foi associado com o reconhecimento mais rápido dos sentimentos sexuais. Quando foram apresentadas imagens eróticas, as mulheres autocompassivas perceberam mais rápido quando estavam excitadas, sugerindo que a autocompaixão pode ajudá-las a ter mais sintonia com o seu corpo e mais conforto com sua sexualidade. A autocompaixão também pode melhorar a nossa vida sexual de outra maneira, ajudando a curar as feridas da infância que invadem o quarto. Mais uma vez, esse problema pode ser especialmente marcante para as mulheres, devido ao fato de que metade de todos os casamentos terminam em divórcio e a maioria dos filhos de pais divorciados é criado por mães solteiras. Um grande número de meninas são privadas do amor e da atenção paternos enquanto crescem. O padrão menininha ferida
causado por essa privação é incrivelmente comum. E eu sei que não sou, de forma alguma, diferente por sofrer com isso. No entanto, eu sei que esse padrão pode interferir na intimidade sexual. O sexo nos abre psicológica e espiritualmente, e por isso tende a expor velhas feridas relacionadas com a carência afetiva. Essa carência e ânsia de validação são quase tão sexys quanto um cobertor molhado e frio. E aí ela conta uma história dela aqui. Minha história, a cura sexual. No início da minha relação com Rupert, eu inexplicavelmente mudava da deusa do sexo à menina ferida num piscar de olhos. Suspiros de paixão de repente viravam soluços de tristeza sem aviso prévio. Isso era, no mínimo, desconcertante para o meu parceiro. Era como se, ao receber o amor e a intimidade tão desejados, os velhos medos de não ser amada e de ser rejeitada se sentissem seguros o bastante para quebrar as barreiras até a minha atenção consciente. Por causa do nosso compromisso com a autocompaixão, tentávamos usar essas ocasiões como oportunidades de cura. Em vez de ter vergonha do meu comportamento decididamente não sexy, com o incentivo de Rupert, eu era capaz de me concentrar no sofrimento que estava experimentando no momento e no desejo de melhora desse sofrimento. Ambos concentrávamos toda a nossa atenção, acalmando as emoções do meu eu ferido, tendo compaixão pelas cicatrizes profundas ainda embutidas na minha psique. Houve um período de vários meses em que isso aconteceu frequentemente, e Rupert, que Deus o abençoe, foi completamente solidário. O que aconteceu pode parecer estranho e pode ser interpretado em nível metafórico, mas quando fazíamos amor focando na cura da menininha ferida, era como se nós também estivéssemos curando as feridas de inúmeras mulheres antes de mim. Eu tenho imagens mentais claras de mulheres passando pelo meu corpo e sendo liberadas, e senti profundamente o contato com a dor causada a elas ao longo da história. Reprimidas, suprimidas, usadas, abusadas, desvalorizadas, sem forças e abandonadas. Tantas almas precisando de cura. Quando nos concentrávamos na libertação dessas almas feridas, Rupert e eu caíamos numa espécie de transe, transformando o sofrimento através do poder da compaixão, o meu próprio e inúmeros outros. Depois de meses de dedicação consciente ao nosso ato sexual, parei de ver essas imagens mentais de mulheres sofridas. O ciclo parecia ter terminado, a cura estava completa. E, surpreendentemente, a menina ferida nunca mais voltou ao nosso quarto, pois está segura de que era e é amada. Felizmente, a deusa do sexo ainda gosta de aparecer de vez em quando. Ai, meu Deus. Faz sentido, né? Porque a autocompaixão é você perceber, em primeiro lugar, que tem alguma coisa difícil, né? Pela qual você está passando. E aí não é perceber e falar, ai, coitada de mim. Não, é se acolher, admitir que tem alguma coisa difícil, e aí sim, dá esse tempo, né? Dá um tempo para a coisa acalmar. E aí, quando você para de ficar brigando com esse auto-julgamento, com essa crítica, e só deixa a coisa fluir, né? O sentimento, o pensamento, a sensação, seguir o curso, você tem mais possibilidade de ter ideias de como lidar com aquilo. Porque geralmente a gente está só reagindo. Então, você vai ter ideia, sendo que você está usando sempre a mesma base habitual, né, automática, para lidar com tudo. Então, acho que essa parada um pouco é importante. E aí, esse tema também, eu acho sempre muito importante a gente
parar e perceber o que, que a gente julga, o que, que nos incomoda no outro, em mim, porque tá aí essa base que faz com que a gente siga fazendo as mesmas coisas, ela tá aí, às vezes ela tá fora do nosso olhar, da nossa vista. Se ela estiver fora da nossa vista, como que a gente vai lidar com ela, né? Então, e aí, o que vocês acharam desse capítulo? Aí a gente acabou o capítulo, né? E a gente passa para a parte 5, que é o último capítulo, é o 13, pelo que eu entendi. Me surpreendeu esse assunto, eu não esperava esse assunto no livro. Achei legal. Assim, completando, né? Achei interessante falar sobre esse assunto que realmente ele é um tabu. E eu fui criada numa família em que não se podia falar, era proibido. É o machismo mesmo, né? O machismo estrutural, assim. Então, a Márcia falou, né, da fala da carioca lá, que as mulheres são mais machistas do que os homens. Então, quando a gente começa a enxergar algumas coisas, a gente vê realmente. As mulheres, às vezes, são mais machistas do que os homens. Para mim, sempre foi muito difícil esse assunto. A liberdade de falar sobre esse assunto, né? E aí, quando se fala do assunto, se fala em piadinhas, não se fala sério. Então, nunca consegue chegar num bom senso, né? Mas eu gostei, achei legal esse capítulo. Eu também não vou ser hipócrita. Para mim não é fácil também falar sobre isso. E aí eu acho que tem muito disso, da gente. Isso que você falou foi ótimo, né? A gente, mesmo que você esteja num ambiente onde parece que pode ser dito algumas coisas, tem esses julgamentos, essas críticas, esses olhares, então é difícil. E ao mesmo tempo falar sobre isso é também nesses termos de intelectuais, né? É falar sobre isso, mas como seria a prática disso no dia a dia, né? Então também precisa ter um pouco de coragem dentro do que a gente vive, né, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, para de repente umas coisas assim que parece boba, mas acho que eu já comentei sobre isso até no Mulheres Correm com Lobos, né? Quando a gente leu sobre esse tema. Tipo assim, eu fui olhar, né, para o meu órgão reprodutor sexual, que nome que a gente dá, né? Depois dos 30, gente. E aí eu já fico feliz porque a Luísa não vai precisar esperar tanto, né? Para ver que é normal, assim. Depois que eu comecei a ficar com o Dani, né? Que a gente começou a namorar e tal, e aí às vezes eu tinha umas inseguranças, ainda tenho, mas assim, algumas coisas que eu achava que era assim, eu assada. Isso que você está reclamando, tipo, é uma coisa normal, né? É diferente uma da outra mesmo. Tipo assim, ele sabia mais que eu. É absurdo, não é? Então é isso, assim, eu espero que eu tenha a Luísa, né? Eu espero que ela tenha mais facilidade, sabe, em relação a isso. E mesmo para quem não tem filho, ou para quem já passou a idade, né? Mas a gente sempre tem meninas e a gente também tem que perceber que
a gente, como é que é? A gente aprende pelas costas dos mestres. E os filhos, os sobrinhos, os afilhados, né, aprendem pelas nossas costas, né? Então, isso significa que a gente fala uma coisa e às vezes faz outra, e eles estão aprendendo pelas coisas que a gente faz, né? Então, é bom ter esse tipo de autoconsciência, de observação interna, sem esse julgamento. Nossa, não posso pensar isso, não posso falar aquilo, né? Porque senão eu vou estar sendo, sei lá, preconceituosa, né? Então, tem isso também. Às vezes a gente não se permite, né? Como eu falei, às vezes aparece uma mulher, aí você já tem uma primeira coisa assim, mas tá, eu tô sendo preconceituosa, né? Então, deixa eu olhar para isso. Qual é a parte de mim aqui que está fazendo esse ai, né, de reprovação e de sensação também de inferioridade, né, e tudo mais. Van, você abriu a câmera uma hora, você quer falar? Pode falar. Tá sem o fone. Não, Jô, porque eu tô oscilando aqui com os metralhinhos, então às vezes eu consigo concentrar e às vezes não. Tá bom. Beleza. Só para fechar, então, né, que são 8h36, só a gente precisa perceber também as histórias que a gente mesma conta. Porque às vezes, então quando ela trouxe, né, toda uma história de mulheres que sofreram, que óbvio que tem, né, pelo menos há 6.000 anos, toda uma linhagem, né, de mulheres que passaram por todo esse preconceito, de não serem aceitas, que nem a gente estava vendo aquela série lá dos Escolhidos, Eline, maravilhosa mesmo, né? E aí tem uma moça que ela tem algum problema lá que ela tá sempre menstruando. E aí é na época de Jesus, né? E aí ela lava roupa. E aí quando as mulheres estão menstruadas, elas não podem, ninguém pode tocar nelas. Elas acho que tomam banho lá num outro lugar diferente. Aí ela foi levar para umas roupas que ela tinha lavado para um cara, né, para entregar para ele, né, pelo serviço. E aí o cara viu que ela estava ali, o sangue pingou e ele tipo escorraçou ela. Então, quanta coisa, né? Tem sim essas histórias, mas a gente pode perceber, que nem eu falei no início, né, no nosso encontro, no nosso exercício, que tudo isso é uma forma da gente olhar, é uma interpretação e uma interpretação não que não existiu, mas eu me prender a isso é assim, é uma dor e é um problema, e eu tenho que curar, e eu não sei o que fazer, e sabe, ficar sustentando isso é uma escolha e a gente pode se liberar disso. A gente não precisa curar todas as outras mulheres que são da nossa linhagem, senão é muito pesado também, né? Mas você viu, Jô, que ter um bom parceiro também foi fundamental para ela, Com certeza. né? Uma pessoa que pôde acolhê-la, né? Compartilhar com ela a autocompaixão naquele momento. E que eu acho que talvez seja muito difícil de se encontrar um Hubert pela vida. Não sei. Talvez agora esteja mais, entre aspas, fácil, porque tudo isso que está acontecendo faz com que também os homens possam olhar para essa. O que a gente tem de dificuldade, que para eles é super fácil, que é lidar com o próprio corpo, é o oposto para a gente, né? A gente já facilmente percebe as nossas emoções e tal. Eles não podem falar muito sobre isso. Então,
possibilidade disso estar mudando, deles poderem falar assim, sim, eu tô triste, e isso não me torna menos homem, né? É bom, né? Isso ajuda todo mundo, assim. E aí, o que vocês estavam falando da mulher ser mais. Tem mulheres que até são mais machistas, né, misóginas. Ah, eu lembro da Mari Coxwell falando sobre isso também. Ela falava assim: como que você sustenta um sistema tão amplo, né, que é o que a gente vive agora, que é do patriarcado, que, bom, como que a gente sustenta isso? Quem que ensina? Então, você tem que tomar como aliada as próprias mulheres, porque elas que vão ensinar, porque elas que são responsáveis, né, pelo não pelo ensino em si, do que deve certo e tem que fazer, do que é errado. Então, as próprias mulheres se colocam nesse lugar de se eu não fizer isso, eu sou excluída, não tem lugar para mim, né? Que foi o que a Márcia falou também. Que lugar que a gente está, né? Então, se não está em alguns lugares específicos, por exemplo, você não é casada, mas você tem uma carreira sólida. Então, ok, você é bem-vinda, né? Agora, você não é casada, você não tem uma carreira sólida, você tem filho, é mãe solteira, né? Ou não teve filhos. Sempre tem um porém ali. E no final, todo mundo tem um porém. Então, é uma autoaceitação em primeiro lugar, né? Perceber que não é só você. Todo mundo tem uma questão ali, né? Só que às vezes, para não ser banida, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, eles tentam falar, não, aqui eu não tenho esse problema, né? E no final tem. Então, gente, vamos lá? Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente finalizar hoje? Eu vou falar rapidinho, que me veio duas coisas aqui que me lembrou. A minha sogra e a minha avó eram mulheres, né, que nasceram, uma nasceu em 22, outra nasceu em 23. A minha avó me contou que ela nunca viu o corpo do meu avô e nem ele nunca viu o corpo dela. Foram casados mais de 50 anos. Minha avó faleceu em 2016, meu avô não lembro agora, mas faz tempo. E eu falei, como assim, vó? Nunca. Falei, meu Deus. Aí a cabeça via. Falei, como é que faziam, né? Mas, enfim. E a minha sogra, que é da mesma época que ela, eles se viam. E o meu sogro, diferente do meu avô, pelas histórias, não cheguei a conhecer, ele faleceu cedo, ela ficou viúva cedo e amava esse homem. E as histórias que eles contam, eu falei, gente, olha, um homem dessa época, meio desconstruído, né? Porque as duas vieram do mesmo período assim da história e que a maioria relatam que nunca mostraram um corpo. E ela não. E eu ainda brincava com ela assanhadinha, a senhora, né? Aí ela ficava morrendo de vergonha. Ela contando quando viu o corpo dele, gente, eu ria tanto, tanto das histórias dela. Mas é uma coisa muito interessante de se pensar e que ainda acho que a gente carrega quando ela fala essa parte de trazer as memórias de outras mulheres e vem essa questão também do corpo, né? De mostrar o corpo, porque não se podia. E também que me fez lembrar, essa é a segunda coisa que eu queria trazer, que eu gosto muito de assistir filmes de época, séries, essas coisas assim. Apesar de não concordar com o sistema, mas eu acho muito interessante quando contam essas histórias. E eu estava assistindo a Rainha Charlotte esses tempos atrás, e mostra uma mulher que fica viúva. E essa mulher, né, sempre na cama com aquele camisolão, os dois.
E aí ela tenta, não vou dar spoiler, mas enfim, ela tenta um lugar na sociedade depois que fica viúva, porque aí ela não se encaixava mais em lugar algum, né? E sempre a mulher. Era diferente, o homem ficar viúvo, pronto, né? Chovia. Agora a mulher não. E imagina isso quando a gente fala de século XVIII, XIX. Então é coisa que a gente vem trazendo muitas memórias para serem desconstruídas, comportamentos e situações, né? E eu estou falando de duas mulheres que eu convivi, que, né, foi do começo do século XX, e ainda não é muito diferente em muitos lugares. Uhum. É verdade, dependendo do lugar, é mesmo. Verdade. Bom, vamos lá, gente? Então, muito obrigada por hoje. Espero que vocês estejam bem. A gente vai se falando, tá bom? Aí, a Cláudia aí. Então, até segunda. Beijos. Tchau, gente.